A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Que quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Números, capítulo 19 e o versículo 22. Números, capítulo 19 e o versículo 22. Números, capítulo 19 e o versículo 22. Quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: E tudo que tocar o imundo também será imundo, e a pessoa que tocar será imunda até a tarde. Só até aqui, meus irmãos. O que a irmã está tentando entender essa palavra, meus irmãos, é que quando o meu companheiro, né, ou a companheira, né, ou nossa companheira, né, aqui vale para as mulheres e para os homens, viu? Para os varões e para as varoas. Quando o nosso cônjuge está né, na prostituição, meus irmãos, que está, né, no pecado, meus irmãos, que eu e você, como mulher de Deus, como homem de Deus, meus irmãos, não venha permitir que ele venha tocar na gente não, meus irmãos. Porque quando a gente não sabe, né, tudo bem. Mas a partir do momento que você sabe que Deus revela a gente sabe que ele está fazendo coisas erradas, que está no mundo da prostituição, né, que está no pecado, meus irmãos, e não quer se limpar, que você não venha permitir que ele venha tocar na gente não, meus irmãos. Porque quem for limpo se limpe mais, quem for sujo se suje mais, meus irmãos. Porque vocês somos semelhantes a Deus, meus irmãos, a Cristo, né? Nós não somos santos, mas a gente tem que cada dia se santificar. Cada dia a gente tem que, né, que se limpar, meus irmãos. Porque santo só Deus, né? Mas a gente tem que ser semelhante a Ele, meus irmãos. Nós temos que ser limpos, meus irmãos. Não só de fora, mas de dentro para fora, meus irmãos. Porque a gente não pode permitir que venha tocar na gente, meus irmãos. Porque senão a gente vai estar no mesmo pecado, meus irmãos. Senão a gente vai estar na mesma imundícia, senão a gente vai estar imundo igual a eles, meus irmãos. E que você não venha permitir que venha tocar na gente, meus irmãos. Mesmo que seja casado. Mas se não quer se limpar, meus irmãos, se não quer sair do mundo, né, das coisas erradas, né? Não quer ser limpo, meus irmãos. Que você não venha permitir tocar em mim e você não, meus irmãos. Né, minhas irmãs? Porque senão a gente vai estar no mesmo pecado que eles. Senão a gente vai estar na mesma imundícia, meus irmãos. E nós não podemos, meus irmãos, né, permitir que venha tocar na gente, minhas irmãs. Porque se não quer se limpar, né, meus irmãos? Acha que pode enganar uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas não engana não, meus irmãos. Porque quando Deus mostra, está mostrado, meus irmãos. Quando Deus revela, está revelado. E pode negar, né, o quanto quiser, né? Ele pode negar, né, para ele mesmo, né, para eles mesmos. Mas pra gente não, né? Porque Deus revela, meus irmãos, Deus mostra. Porque tem pessoas, meus irmãos, que morrem na cruz, mas não assumem os erros, né? Não confessa que está fazendo coisas erradas, não quer confessar, não quer se arrepender. E enquanto, meus irmãos, não se arrepender, enquanto não querer se limpar, meus irmãos, que você não venha deixar tocar na gente. Porque finge, né, que não, né, que tá limpo, né, que não tá fazendo coisa errada, mas só que uma mulher de Deus e um homem de Deus não fica enganado não, meus irmãos. Pode até querer enganar você, mas não engana não, meus irmãos, porque Deus não permite. E quando Deus permite que engane a gente, é só por um certo tempo. Mas depois Deus mostra, meus irmãos. Porque Deus permite nos enganar, né? Mas depois Deus mostra, né? Porque Deus não vai permitir que a gente venha ficar enganado a vida toda não, meus irmãos. Engana até um certo tempo. Mas quando Deus mostra, está mostrado, meus irmãos. Quando Deus revela, está revelado. E se não querer se limpar, meus irmãos, se não querer, né, sair do pecado, do lamaçal da prostituição, que você não vai permitir que toque na gente não, meus irmãos. Porque senão você vai estar na mesma imundícia. Senão você vai estar imundo igual a eles. E que você não venha ser igual a eles, meus irmãos. Que você venha ser limpo. Porque só os limpos, meus irmãos, né, reinará o reino do céu. E quem for limpo, se limpe mais. Quem for sujo, suje mais, meus irmãos. Porque Deus já tem pra gente se limpar, pra gente querer ser uma pessoa melhor. Mas tem pessoas que não querem, meus irmãos. Quer continuar no pecado, no lamaçal, na prostituição, na imundícia. E acha que engana uma mulher de Deus, um homem de Deus. Mas não engana não, meus irmãos. E quando você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, né, que a gente busca, a gente paga preço, Deus não permite que a gente fique enganado não, meus irmãos. Até tenta querer enganar a gente, mas não engana não, meus irmãos. Porque Deus, ele mostra, Deus, ele revela, meus irmãos. E que você não permita, meus irmãos, de saber que nosso companheiro, nossa companheira está fazendo, né, coisas erradas, né? Está na prostituição, está na imundícia. Permitir tocar a gente não. Porque quando você não sabe, tudo bem. Mas quando você sabe, a gente vai estar no mesmo pecado, a gente vai estar na mesma imundícia que eles. E que você não permita, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entender essa palavra. Fico todos com Deus e a paz do Senhor.